Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro O Poder do Pensamento Positivo, capítulo 11. Como empregar a fé na cura? Constitui a fé religiosa um fator na cura? Provas importantes demonstram que sim. Houve um tempo, em minha própria experiência, em que não estava convencido desse ponto. Mas agora estou plenamente convicto dessa verdade. Tenho visto um sem número de provas para que fosse crer diferentemente. Estamos aprendendo que a fé propriamente compreendida e aplicada constitui fator poderoso para debelar uma doença e restaurar a saúde. Muitos médicos compartilham de minha convicção nessa importante questão. Os jornais publicaram pormenores da visita que o famoso cirurgião vienense Dr. Hans fez aos Estados Unidos. Cito um trecho que se publicou sob o título Ilustre Cirurgião Guiado por Deus. O médico vienense Dr. Hans, que crê que a mão invisível de Deus auxilia a levar a bom termo uma operação, foi escolhido pelo Colégio Internacional de Cirurgiões para receber a mais alta honra que se poderia conferir, o título de Mestre de Cirurgia. Ele foi citado pelos seus trabalhos de cirurgia no abdômen apenas com o uso de anestesia local. Hans, que conta 72 anos de idade, é professor da Universidade de Viena. Executou mais de 20.000 operações importantes, entre as quais 8.000 reseções gástricas, usando apenas anestesia local. Reseções gástricas é a remoção de uma parte do estômago ou de todo ele. Hans declarou que, embora tenha havido considerável progresso na medicina e cirurgia nos últimos anos, tais adiantamentos não são suficientes para assegurar um resultado feliz em todas as operações. Em muitos casos, disse ele, os pacientes morriam quando submetidos a intervenções que pareciam muito simples e, em outros casos, se salvavam mesmo quando os médicos julgavam as intervenções melindrosíssimas. Alguns de nossos colegas atribuem tais ocorrências a fatores imprevisíveis, ao passo que outros estão convencidos de que, nos casos difíceis, seu trabalho foi auxiliado pela mão invisível de Deus. Infelizmente, nos últimos anos, muitos pacientes e médicos têm perdido a convicção de que todas as coisas dependem da providência divina. Quando estivermos novamente convencidos da importância do auxílio de Deus em nossas atividades e especialmente no tratamento de nossos pacientes, teremos então alcançado verdadeiro progresso para restaurar-lhes a saúde. Fiz uma conferência por ocasião da Convenção Nacional dos principais elementos de uma importante indústria que se notabilizou com os seus empreendimentos. Empreendimentos estes que constituem um fator na vida comercial norte-americana. Fiquei algo surpreso quando um dos chefes dessa organização, na hora em que se realizava o almoço e se discutia sobre impostos, custos elevados e problemas comerciais, se virou para mim e perguntou se eu acreditava que uma pessoa pudesse se curar pela fé. Há muitos casos autênticos, aliás, registrados de pessoas que se curam pela fé, respondi. Naturalmente, não creio que devamos depender única e exclusivamente da fé para nos curar de um mal físico. Creio na combinação de Deus e do médico. Esse ponto de vista atende à ciência médica e à ciência da fé. Ambas constituem elementos do processo de cura. Vou contar-lhe minha história, continuou o meu interlocutor. Há uns anos atrás, tive uma doença que os médicos diagnosticaram como sendo osteoma do maxilar, isto é, um tumor constituído de tecido ósseo no maxilar. Disseram-me que era praticamente incurável. O senhor poderá avaliar o tormento que passei. Sentia-me desesperado. E mesmo frequentando regularmente a igreja, não era um homem religioso na verdadeira acepção da palavra. Quase nunca li a Bíblia,
Mas um dia estava deitado e ocorreu-me a ideia de lê-la. Pedi à minha mulher que me trouxesse uma. Ela ficou admirada, pois nunca lhe fizeram um pedido dessa natureza. Comecei a lê-la e encontrei consolo e conforto. Senti-me também um pouco mais esperançado. Continuei a lê-la todos os dias durante um período de tempo maior. Comecei a notar que o meu mal ia se tornando menos pronunciado. A princípio pensei que fosse imaginação, mas depois me convenci de que estava processando em mim uma mudança. Um dia, quando li a Bíblia, tive uma estranha sensação de calor e de grande felicidade. É difícil descrevê-la, jamais pude explicá-la. Daquele tempo em diante, as minhas melhoras foram se tornando mais rápidas. Procurei novamente os médicos que tinham feito o primeiro diagnóstico. Eles me examinaram minuciosamente. Mostraram-se evidentemente surpresos e concordaram que meu estado havia melhorado, mas preveniram-me de que se tratava apenas de uma trégua. Tempos depois, em novos exames, declararam que os sintomas da osteoma haviam desaparecido completamente. Mesmo assim, os médicos me advertiram de que possivelmente o mal poderia ressurgir. Isso não me inquietou, pois no íntimo eu sabia que estava curado. Quanto tempo faz que se sente curado? Indaguei. 14 anos, respondeu ele. Estudei aquele homem, forte, robusto e sadio. É uma das figuras preeminentes na sua indústria. Ele me contou esse incidente com a naturalidade própria de um negociante. Não havia a mais leve indicação de que parasse qualquer dúvida em seu espírito. E realmente, como poderia haver? Pois não se vira condenado a morrer daquele mal e agora se achava ali vivo e vigoroso? O que é que tinha feito aquilo? O trabalho hábil do médico e algo mais. E o que foi esse algo mais? Evidentemente, a fé. A cura descrita por esse cavalheiro é apenas um dos muitos casos similares. São tantos os casos que médicos competentes têm atestado que devemos encorajar as pessoas a fazerem uso maior desse extraordinário poder da fé. É muito triste que se tenha negligenciado esse elemento na cura. Tenho certeza de que a fé pode realmente operar milagres, os quais, na verdade, se verificam em função de leis espiritualmente científicas. Observa-se hoje em dia, na prática religiosa, um crescente esforço no sentido de auxiliar as criaturas humanas a encontrarem a cura para as doenças do espírito, do coração, da alma e do corpo. É uma regressão às práticas que se observavam nos tempos primitivos da religião. Somente em tempos recentes é que se descurou do fato de que durante séculos a religião desempenha um papel salutar. A própria palavra pastor deriva de um vocábulo que significa cura das almas. Nos tempos modernos, o homem supôs, aliás erroneamente, que é impossível harmonizar os ensinamentos da Bíblia com aquilo que se chama ciência, e assim o papel salutar da religião como que ficou quase inteiramente abandonado ante a ciência materialista. Contudo, hoje em dia, está se reconhecendo cada vez mais a íntima ligação da saúde à religião. É significativo que a palavra santidade se assemelha à sanidade e que a palavra meditação, geralmente usada em sentido religioso, tem afinidade com o vocábulo medicação. Essa afinidade dos dois vocábulos é extraordinariamente evidente quando percebemos que uma meditação sincera e prática sobre Deus e sua verdade atua como medicamento para a alma e o corpo. A medicina de hoje acentua a importância dos fatores psicossomáticos na cura, reconhecendo assim a relação que existe entre o estado mental e a saúde do corpo. A medicina moderna compreende e leva em consideração a íntima relação que existe entre aquilo que o homem pensa e o que ele sente. Uma vez que a religião trata do pensamento, dos sentimentos e das atitudes básicas, é muito natural que a ciência da fé assuma grande importância no processo de cura. Harold Sherman, um novelista,
recebeu a incumbência de rever uma importante peça radiofônica com a promessa de que seria contratado como novelista permanente. Após alguns meses de trabalho, despediram-no e usaram seu material sem que fizesse qualquer referência sobre ele. Isso lhe causou dificuldade de ordem financeira e foi para ele verdadeira humilhação. A injustiça envenenou-lhe o espírito, começou a alimentar um ódio profundo para com o diretor da estação de rádio que faltara o prometido. O Sr. Sherman declarou que foi essa a única ocasião em sua vida em que chegou a pensar em cometer um crime. O ódio fez com que viesse a sofrer de um mal físico na forma de uma micose que lhe atacou as membranas da garganta. Recorreu a sumidades médicas. Algo mais, porém, se tornava necessário. Quando renunciou ao ódio e começou a pôr em prática o perdão e a compreensão, o mal foi se debelando gradualmente. Com o auxílio da ciência médica e a adoção de uma nova atitude mental, curou-se. Um meio eficiente para conseguir saúde e felicidade é utilizar a perícia e os métodos da ciência médica e, ao mesmo tempo, observar a sabedoria, experiência e a técnica da ciência espiritual. Há provas extraordinárias em apoio da crença de que Deus atua através do profissional da ciência, o médico, e do profissional da fé, o pastor. Muitos são os médicos que endossam esse ponto de vista. Em um almoço do Rotary Club, achava-me sentado a uma mesa juntamente com 9 homens, e um deles, um médico que havia sido dispensado recentemente do serviço militar e que voltava novamente a exercer a sua clínica civil. Ao começar a minha clínica civil, depois que deixei o exército, declarou ele, observei uma transformação nos males de meus clientes. Descobri que grande porcentagem deles não necessita de remédios, mas sim de uma feição melhor no modo de pensar. Não estão tão doentes de corpo quanto estão de espírito e emoções. Vivem às voltas com medo, sensação de inferioridade, culpas e ressentimentos. Vi que no tratamento precisava ser psiquiatra e médico ao mesmo tempo. Mesmo assim, tal terapêutica não era ainda bastante para a cura. Percebi que, em muitos casos, o mal básico dos pacientes jazia no espírito. O fato é que acabei fazendo-lhes citações de trechos da Bíblia. E isso frequentemente. Adotei depois o hábito de receitar-lhes livros religiosos, especialmente os livros que ensinam como se deve viver. Dirigindo-se para mim, disse: já é tempo dos senhores que são pastores começarem a compreender que na cura de muitas pessoas tem também uma função a desempenhar. É claro que não irão sobrepor-se aos trabalhos do médico, assim como nós não iremos intervir em suas funções. Mas o fato é que nós, médicos, precisamos da cooperação dos pastores para auxiliar as pessoas a encontrarem a saúde e o bem-estar. Recebi carta de um médico de uma cidade do estado de Nova York que dizia: 70% das pessoas nessa cidade se acham doentes devido a estarem com o espírito e a alma desajustados. É difícil compreender que a alma moderna esteja doente a tal ponto de castigar os órgãos físicos. Suponho que, com o tempo, os pastores, sacerdotes e rabinos compreenderão tal relação. Esse médico foi muito amável ao dizer que costumava receitar a leitura de meu livro, A Guide to Confident Living, e outras obras semelhantes a seus pacientes, tendo acrescentado que os resultados obtidos têm sido notáveis. A gerente de uma livraria no estado de Alabama enviou-me a fórmula de uma receita dada por um médico dessa cidade para ser enviada na livraria e não numa farmácia. Esse médico costuma receitar livros específicos para determinados males. O Dr. Carl Ferris
com quem tive o prazer de aparecer num programa de rádio que versava sobre a saúde e a felicidade, declarou que no tratamento de doenças, o mal físico muitas vezes se acha de tal forma entrelaçado com o mal espiritual que quase sempre não se pode determinar uma linha divisória definida entre ambos. Há uns anos atrás, meu amigo Dr. Clarence falou-me acerca dos efeitos dos problemas do espírito sobre a saúde. Através de sua orientação, comecei a ver que o medo, a culpa, o ódio e o ressentimento, os problemas dos quais eu estava tratando, se achavam profundamente ligados aos problemas de saúde e de bem-estar físico. O Dr. Clarence crê tão profundamente nesta terapêutica que inaugurou com o Dr. Emily Blanton a clínica religioso-psiquiátrica que durante anos tem atendido a centenas de pessoas na Igreja do Colégio de Mármore em Nova York. O finado Dr. William Seaman e eu trabalhamos juntos na questão das relações de religião e cirurgia. Pudemos trazer saúde e nova vida a grande número de pessoas. 2 de meus amigos médicos em Nova York, Dr. Z. Taylor e Dr. Howard Westcott, têm sido inestimável auxílio em meus trabalhos pastorais através de seus conhecimentos científicos e profunda compreensão dos males do corpo, do espírito e da alma com relação à fé. Descobrimos que a causa psicossomática da pressão alta advém, de certa forma, de sutis temores reprimidos. Temores por coisas que poderiam talvez acontecer e não por coisas existentes no momento, disse a doutora Rebecca. São, em grande parte, temores por coisas futuras. Nesse sentido, não deixam de ser imaginários, pois talvez jamais venham a concretizar-se. No caso da diabetes, descobrimos que é a mágoa ou o desapontamento que consome mais energia que qualquer outra emoção, esgotando assim a insulina produzida pelo pâncreas. Encontramos aqui as emoções às voltas com o passado, fazendo-o reviver e apegando-se a ele. O mundo médico pode dar alívio a tais males, pode dar algo que possa diminuir a pressão quando é alta ou fazê-la subir quando é baixa, porém não permanentemente. Pode dar insulina que queimará mais açúcar para a produção de energia, dando assim alívio ao diabético. São auxílios definidos, mas não proporcionam uma cura completa. Não se descobriu nenhum remédio ou vacina para nos proteger contra os nossos próprios conflitos emotivos. Uma compreensão melhor de nosso íntimo e a volta à fé religiosa parecem formar a combinação que sustenta a maior promessa de auxílio permanente a qualquer de nós. A resposta está nos ensinamentos salutares de Jesus, concluiu a doutora Rebecca. Uma eficiente médica me escreveu a respeito de seus próprios trabalhos, nos quais combina a terapêutica do remédio com a fé. Disse: interessei-me pela sua franca filosofia religiosa, vinha trabalhando arduamente, estava me tornando nervosa, vibrátil e às vezes me via possuída de antigos temores e de uma sensação de culpa. Realmente precisava livrar-me da tensão mórbida em que estava vivendo. Certa manhã, quando me achava deprimida, peguei o seu livro e comecei a lê-lo. Era a respeito do que eu necessitava. Ali estava Deus, o grande médico, com a fé como antibiótico para matar os germes do temor e eliminar a sensação de culpa. Comecei a pôr em prática os bons princípios cristãos expostos em seu livro, e aos poucos fui me libertando da tensão nervosa. Comecei a me sentir melhor, já podia dormir tranquilamente. Deixei de tomar vitaminas e pílulas estimulantes. Depois, acrescentou ela, e é justamente isso que desejo salientar. Achei que devia partilhar essa nova experiência com meus pacientes, com as pessoas vítimas de neuroses que me procuravam. Fiquei surpreendida de ver como muitos já haviam lido seu livro e outros. Parecia que os pacientes e eu pisávamos no mesmo terreno. Foi uma benéfica experiência. Tornou-se a coisa mais fácil e mais natural o dissertar sobre a fé em Deus.
Como médica, acrescentou ela, tenho visto sem número de curas milagrosas graças ao auxílio divino. Nas últimas semanas, tive mais uma experiência. Minha irmã teve que se submeter a uma operação muito séria. Depois da operação, passou a sofrer de uma obstrução intestinal. No 5º dia, encontrava-se em estado precário. Quando deixei o hospital ao meio-dia, tive a impressão de que ela não se levantaria mais se não se resolvesse logo aquela sua situação. Eu estava bastante preocupada. Guiava o meu carro muito devagar e durante 20 minutos rezei para que se aliviasse a obstrução. Tudo o que se podia fazer em matéria de medicina estava sendo feito. Fazia uns 10 minutos que tinha chegado em casa quando a enfermeira me telefonou avisando que havia cessado a obstrução e que a minha irmã estava agora passando melhor. De fato, ela veio a restabelecer-se completamente. Não haveria eu de pensar que tinha sido a intervenção de Deus que lhe salvara a vida? Era o que dizia a carta dessa brilhante doutora. À luz desse ponto de vista, baseado numa atitude científica e de estrito bom senso, podemos abordar o fenômeno da cura através da fé e da crença. Se eu não acreditasse sinceramente que a fé era um apreciável fator na cura, certamente não desenvolveria o ponto de vista contido neste capítulo. Recebi, durante um período de tempo, de muitos leitores e ouvintes de rádio, bem como de meus próprios paroquianos, notícias de casos de cura nos quais o elemento fé se achava presente. Investiguei meticulosamente muitos deles para satisfazer meu próprio espírito quanto ao que havia de verdade nas informações recebidas. Também desejava poder declarar aos mais cínicos que esse é um meio de se conseguir a saúde, a felicidade e o êxito na vida, e se acha de tal forma apoiado pela evidência que somente a pessoa que deseje permanecer doente, por causa de alguma vontade subconsciente de sucumbir, é que ignora as possibilidades de saúde que se depreende dessa experiência. Pode enunciar-se sucintamente a fórmula que esses muitos incidentes apresentam. Empregue-se todos os recursos da ciência médica e psicológica combinados com os recursos da ciência do espírito. É uma combinação de terapêuticas que seguramente trará a saúde e o bem-estar se for da vontade de Deus que o paciente viva. Evidentemente, para cada um de nós há de vir o dia em que a vida mortal chegue ao seu fim. A vida propriamente dita não termina. O que termina é somente a fase terrena. Nós, nas igrejas de ideias antigas, em minha humilde opinião, temos deixado de prestar uma de nossas maiores contribuições possíveis, não indicando de modo positivo que existe uma mensagem de saúde na religião. Devido a essa falha da Igreja, criaram-se grupos, organizações e outras instituições espirituais para suprir essa ineficiência nos ensinamentos cristãos. Mas não há razão alguma para que todas as igrejas não reconheçam isso que está autenticado, isto é, que se pode curar pela fé e não devam propagar tais ensinamentos ao povo. Felizmente, hoje em dia, em todas as novas organizações religiosas, chefes espirituais dotados de espírito científico estão dando esse novo passo no tocante à fé, baseado nos fatos e nas escrituras, colocando à disposição do povo, como jamais foi feito antes, as fórmulas da maravilhosa graça de Jesus Cristo para se conseguir a saúde. Em todas as investigações que fiz, nesses brilhantes casos de cura, evidenciaram-se certos fatores. Primeiro, a absoluta vontade de se entregar às mãos de Deus. Segundo, completo abandono de todos os erros, tais como o pecado em qualquer de suas formas, e o desejo de se ter uma alma pura. Terceiro, a crença e a fé na terapêutica combinada da ciência médica em harmonia com a força curadora de Deus. Quarto,
o desejo sincero de se aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, e de não se mostrar qualquer irritação ou mágoa pelo que ele determinou. Quinto, a fé substancial e inquestionável de que Deus pode curar. Em todas essas curas parece existir certo calor, luz e sensação de certeza de que se recebeu energia. Praticamente, em todos os casos que examinei, o paciente, de um modo ou outro, fala acerca de um momento em que houve calor, beleza, paz, alegria e uma sensação de alívio. Às vezes, era uma experiência repentina, outras, o estabelecimento gradual da convicção de que se tinha processado a cura. Ao investigar esses casos, esperei que decorresse um lapso de tempo para ter a prova de que a cura era permanente. Os casos que relatei não se baseiam em melhoras temporárias que pudessem resultar de uma momentânea energia que tivesse ressurgido. Permitam-me citar um caso de cura sobre o qual me escreveu uma senhora cuja idoneidade e testemunho merecem todo o meu respeito. A documentação nesse caso é detalhada e interessante sob o ponto de vista científico. Disseram a essa senhora que ela tinha de ser operada imediatamente de um tumor que, segundo os diagnósticos, era maligno. Transcrevo suas próprias palavras. Foram feitos todos os tratamentos preventivos, mas o mal se manifestou novamente. Fiquei naturalmente apavorada. Sabia que seriam inúteis novos tratamentos no hospital. Não havia esperança. Voltei-me então para Deus. Um crente muito fervoroso me auxiliou pela oração a compreender o conhecimento justo de Deus e a esperar também a ajuda de Jesus Cristo. Tornei-me muito receptiva aos seus ensinamentos e coloquei-me nas mãos de Deus. Certa manhã, como de costume, implorei esse auxílio. Passei o dia cuidando dos afazeres da casa, que eram muitos nessa ocasião. À tarde, achava-me sozinha na cozinha, preparando o jantar, quando notei uma claridade extraordinariamente forte em redor e uma pressão no lado esquerdo do corpo, como se alguém tivesse bem encostado em mim. Eu já tinha ouvido falar em casos de cura, sabia que muitas pessoas rezavam por mim. Julguei então que devia ser Jesus que estava ali ao meu lado e ia me curar. Resolvi aguardar até a manhã seguinte para ter certeza. Se os sintomas do mal tivessem desaparecido, saberia então o que se tinha passado. Pela manhã, senti-me tão melhor e tão despreocupada de espírito que não tive mais dúvidas e contei então aos meus amigos que se tinha realizado a cura. A lembrança dessa cura e da presença de Jesus se acham hoje tão frescas em minha memória como naquela ocasião. Faz 15 anos. Minha saúde melhorou, sinto-me hoje perfeitamente bem. Nos casos cardíacos, a terapêutica da fé, uma fé serena em Jesus Cristo, indubitavelmente estimula a cura. As pessoas que sofrem um ataque cardíaco e que imediatamente põem em prática com todo fervor a sua fé na graça de Jesus, observando ao mesmo tempo as prescrições médicas, relatam casos de cura extraordinários. Talvez adquiram ainda um grau de saúde mais elevado do que anteriormente, por terem conhecido suas limitações e percebendo os excessos que tinham praticado, tratando agora de conservar as suas energias. Mais do que isso, aprenderam uma das maiores técnicas do bem-estar humano, que é a de entregar-se inteiramente ao poder recuperador de Deus. Consegue-se isso ligando-se conscientemente ao processo criador e concebendo mentalmente a atuação de novas forças no espírito. O paciente abre o seu consciente para os fluxos de vitalidade e energia criadora inerentes do universo, os quais haviam sido afastados de sua vida por causa da tensão, pressão alta e abandono de outras normas necessárias ao bem-estar. Um preeminente senhor sofreu um ataque cardíaco há uns 35 anos passados. Disseram-lhe que não poderia mais trabalhar. As ordens que lhes deram eram para que guardasse o leito
a maior parte do tempo. Seria provavelmente um inválido para o resto de sua vida, uma vida relativamente curta, segundo o informaram. É duvidoso que tais declarações lhe fossem feitas pelos médicos de hoje em dia. Seja como for, ele ouviu aquelas tristes profecias acerca de seu futuro e considerou-as devidamente. Uma bela manhã, acordara muito cedo, pegara a Bíblia e, por acaso, abriu na página que relatava uma das curas de Jesus. Leu também esta frase: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Hebraicos 13:8. Ocorreu-lhe ao Espírito que se Jesus pôde curar e realmente curou as pessoas naquele tempo passado, e que se ele é o mesmo que fora, então por que não poderia curá-lo também? Encheu-se então de fé. Suplicou ao Todo-Poderoso com simplicidade e cheio de confiança que o curasse. Pareceu-lhe ouvir Jesus dizer: Acreditas que poderei fazê-lo? E respondeu que sim. Fechou os olhos e pareceu sentir Jesus tocar-lhe no coração para curá-lo. Durante todo esse dia, teve uma estranha sensação de repouso. À medida que os dias iam passando, as forças como que se lhe iam aumentando. Finalmente, um dia fez uma prece. Deus Todo-Poderoso, se for de vossa vontade, amanhã cedo vou vestir-me e dar um passeio, e daqui a uns dias voltarei a trabalhar. Entrego-me inteiramente aos vossos cuidados. Se eu tiver que morrer amanhã, como resultado do excesso de atividade, desejo agradecer-vos pelos dias maravilhosos que tive. Com vosso auxílio, vou sair amanhã e vós estareis a meu lado o dia todo. Creio que terei forças suficientes, mas se tiver que morrer como resultado desse esforço, estarei perto de vós na eternidade. Me darei por feliz em qualquer dos casos. Possuído de uma fé serena, aumentou suas atividades à medida que os dias foram passando. Seguiu essa fórmula diariamente durante todo o período de sua carreira ativa, que já faz 30 anos desde a data de seu ataque cardíaco. Aposentou-se aos 75 anos. Poucos foram os homens que conheci que foram mais vigorosos do que ele em seus empreendimentos ou que fizeram maior número de contribuições para o bem-estar humano. Tinha invariavelmente por hábito deitar-se depois do almoço para repousar. Evitava toda e qualquer excitação. Dormia cedo, levantava-se também cedo, observando sempre regras rigorosas e verdadeira disciplina em seu modo de vida. Não havia em todas as suas atividades lugar para preocupações, ressentimentos e tensões nervosas. Trabalhava muito, mas sem afobamento. Os médicos tinham razão. Tivesse ele continuado com os hábitos debilitantes de seus primeiros tempos, provavelmente há muito teria morrido ou então teria ficado um inválido. O conselho dos médicos o levou ao ponto em que a obra benéfica de Jesus poderia tornar-se realidade. Sem o ataque cardíaco, ele não teria estado mental ou espiritualmente preparado para a cura. Outro amigo, um preeminente negociante, sofrera também de um ataque cardíaco. Ficou muitas semanas de cama, mas logo voltou a exercer suas importantes responsabilidades. Faz agora tudo o que fazia anteriormente, porém com uma tensão muito menor. Parece possuir nova energia, uma energia como então jamais gozara. Restabeleceu-se, abordando o problema de sua saúde de uma maneira definida e espiritualmente científica. Teve médicos competentes e seguiu-lhes as instruções explicitamente, o que constituía um importante fator em tais situações. Além do programa de tratamento médico, elaborou uma fórmula de cura pelo espírito. Descreveu-a como se segue na carta que me enviou do hospital. Um íntimo amigo, que tem apenas 25 anos de idade, foi trazido para este hospital. Teve um ataque semelhante ao meu e morreu dentro de 24 horas. 2 conhecidos tiveram o mesmo destino em quartos próximos ao meu. Quanto a mim, creio que tenho uma tarefa a cumprir ainda. Voltarei a dedicar-me à minha tarefa, na expectativa de que irei viver mais tempo e melhor do que teria sido possível sem essa experiência.
Passou depois a delinear a técnica da convalescência espiritual que empregou. A fórmula consiste de 3 partes. 1. Durante as primeiras fases, quando se exigia absoluto repouso, observava a advertência do salmista. Fica tranquilo e não ignores que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Isso quer dizer que ele relaxava completamente os nervos e repousava nas mãos de Deus. 2. À medida que os dias iam se tornando mais brilhantes, eu afirmava sempre: serve ao Todo-Poderoso, permanece de bom ânimo, que Ele fortalecerá o teu coração. Salmo 27, 14. O paciente colocou o coração sob os cuidados de Deus, e Deus colocou sua mão sobre ele e deu-lhe nova vida. 3. Finalmente, com a volta das energias, veio uma nova confiança que exprimiu nessa afirmação: poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses 4:13. Com isso, ele afirmou positivamente que lhe estavam sendo conferidas forças e, ao afirmá-lo, recebeu-as realmente. Esse negociante encontrou a cura nessa fórmula de 3 pontos. As eficazes prescrições de seus médicos conservaram e estimularam as suas forças. A aplicação igualmente sábia da fé completou o seu restabelecimento, estimulando as forças espirituais. As 2 terapêuticas combinadas atuam sobre as forças renovadoras da vida, as do corpo humano e as do espírito. Aquelas respondem ao tratamento médico e estas ao tratamento da fé, presidindo Deus ambas as áreas. Ele fez o corpo e o espírito e estabeleceu os processos de saúde e bem-estar que governam ambos. Nele vivemos e nos movimentamos e temos a nossa razão de ser. Atos 17, 28. Na prevenção da doença e na cura do espírito e do corpo, não deixe de recorrer a um dos maiores recursos à sua disposição: a fé que cura. À luz dos princípios expostos neste capítulo, que poderá você fazer de natureza construtiva quando você ou uma pessoa amada estiverem doentes? Eis 8 sugestões práticas. 1. Siga o conselho de um ilustre diretor de uma escola de medicina que disse: quando se está doente, deve-se chamar também um pastor e não apenas o médico. Em outras palavras, creio que as forças espirituais, assim como a técnica da medicina, são de grande importância na cura. 2. Ore por seu médico. Compreenda que Deus usa o homem como agente para auxiliar o seu poder curador. Como bem disse um médico, nós tratamos do paciente e Deus cura-o. Faça, pois, sua prece para que o médico possa ser um canal livre para a graça de Deus. 3. Aconteça o que acontecer, não se alarme, nem se deixe dominar pelo temor, pois se assim proceder, expedirá pensamentos negativos, portanto, pensamentos destruidores em direção da pessoa bem-amada, quando ela requer pensamentos positivos e salutares que a auxiliem. 4. Lembre-se que tudo que Deus faz é lei. Lembre-se também que as nossas pequenas leis materialistas são relações fragmentárias das grandes forças que fluem através do universo. As leis espirituais governam também as doenças. Deus arranjou 2 remédios para todas as enfermidades. Cura por meio das leis naturais aplicadas pela ciência e o outro por meio das leis espirituais aplicadas com o auxílio da fé. 5. Entregue completamente o seu bem-amado às mãos de Deus. Com a sua fé, poderá colocá-lo ao alcance do poder divino. Nele está a cura, mas, a fim de que ela seja eficaz, o paciente deverá ficar completamente entregue à operação da vontade de Deus. Isso é difícil de compreender e também de fazer, mas é um fato em que entram extraordinariamente em ação as forças que curarão a pessoa amada se o desejo para que ela viva for tão grande quanto o desejo de confiá-la a Deus. 6. É também importante que prevaleça a harmonia na família, isto é, a harmonia espiritual. Lembrem-se do que diziam as Escrituras, Mateus 18:19. Se 2 dentre vós concordarem na terra que o que desejam é tudo o que eles pedirão,
isso lhe será dado para meu Pai que está no céu. Ao que parece, a desarmonia e a doença têm relação uma com a outra. 7. Forme no espírito a ideia de que a pessoa amada está bem. Conceba como estando em perfeita saúde. Imagine radiante com o amor e a graça de Deus. O espírito consciente poderá sugerir doença até mesmo a morte, mas 9/10 de seu espírito se acham no subconsciente. Deixe a ideia referente à saúde mergulhar no subconsciente, que essa poderosa parte de seu espírito surgirá radiante de energia. Geralmente, obtemos o que cremos estar no subconsciente. Salvo se a sua fé dominar o subconsciente, jamais obterá coisas boas, pois o subconsciente apenas devolve o que você realmente pensou. Se o pensamento for negativo, os resultados também o serão. Se for positivo, você obterá resultados positivos e salutares. 8. Seja perfeitamente natural. Peça a Deus que cure seu bem-amado. É o que você deseja com todo o fervor, portanto, faça a sua súplica. Depois, em sua prece, agradeça a Deus e a sua bondade. Essa fé afirmativa auxiliará a libertar uma profunda força espiritual, bem como uma doce alegria oriundas do inefável carinho de Deus. Essa alegria o sustentará. Lembre-se de que a própria alegria possui o poder de curar. Fim do capítulo 11. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo capítulo.